tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de cultura pop, mais especificamente de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, do personagem da Wanda nesse filme. Esse é um vídeo com spoilers, esse é um vídeo num cenário improvisado, quem acompanha o canal sabe que eu tô sem estúdio nesses tempos, então já peço desculpas por áudio e qualquer cenário bagunçado, porque tá tudo bagunçado mesmo. E esse também é um vídeo sem roteiro, então talvez ele não faça muito sentido, talvez eu volte em algumas coisas. Eu espero que os meus editores não me odeiem, mas é que eu achei que era mais legal se a gente fizesse uma conversa bem de boas aqui, uma conversa não muito roteirizada, porque eu acho que nesse caso não adianta eu trazer 20 mil argumentos, já tem um vídeo meu sobre isso, então eu queria falar sobre a Wanda especificamente. E agora que já saiu o filme há um tempo, eu acho que a gente pode falar sobre isso de uma forma mais aprofundada. Eu já fiz um vídeo sobre o filme do Doutor Estranho e nele eu falo por alguns minutos sobre esse tema, porque eu sabia que as pessoas iam me perguntar, e eu acho que lá já deixei um pouco explícita qual é a minha opinião sobre esse tema. Também falei no podcast Cena Aberta a respeito disso, mas ainda tem bastante gente que comenta no meu vídeo antigo sobre a Wanda ser vilã, perguntando o que eu acho agora, e eu acho que seria melhor eu fazer um vídeo só sobre essa questão, agora podendo falar com spoilers e tudo mais. Então vamos lá, aqui vai ter spoilers, tá, gente? Não só do filme do Doutor Estranho, mas também de WandaVision. Se você não liga pra spoilers, tudo bem, mas se você liga, vai ver essas coisas primeiro e depois volta aqui, pelo amor de Deus, tá? Não diz que eu não te avisei. E outra coisa que eu queria dizer é que a gente pode conversar aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu queria que vocês fossem educados, né, nos comentários. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala desses assuntos, as pessoas entram na defensiva, vão dizer que é lacração e tudo mais. Mas eu queria dizer que, assim, primeiro, tá tudo bem a gente gostar de alguma coisa que tem algum elemento problemático. Não existe nenhuma obra que não tem nenhum defeito. E eu acho que trazer clichês e trazer algumas coisas problemáticas não é nem necessariamente um defeito. Eu acho que tudo depende de como a obra sai no final, sabe? E mesmo se sair de uma forma negativa nesse aspecto, não tem problema você gostar. Um dos meus animes preferidos é Kill la Kill, que assim, é um dos animes mais bizarros se for parar pra pensar em sexualização da mulher. E assim, não tem problema, porque eu reconheço que existem esses elementos lá, sabe? E que eu gosto por outras coisas, eu gosto por outros aspectos. Isso não faz a obra inteira ser necessariamente um lixo. Então eu acho que é importante afirmar esse tipo de coisa, mas agora vamos lá, né? A gente tem aí o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Você tem, basicamente, né, o conceito do multiverso no universo cinematográfico da Marvel e uma personagem chamada America Chavez que tem o poder de viajar no multiverso. Ela vai de um universo pro outro, pulando de um pro outro, e ela tá fugindo de algumas criaturas, alguns monstros que estão caçando ela, sendo ajudada pelo Doutor Estranho. Primeiro por uma versão outra, né, no multiverso dele, que usa rabo de cavalo e fala espanhol, e depois pelo Doutor Estranho, né, Stephen Strange, que a gente conhece aqui, né, do universo cinematográfico da Marvel. O mesmo Stephen Strange. O Stephen Strange que a gente conhece, vou chamar de nosso Stephen Strange. O Stephen Strange decide pedir ajuda pra Feiticeira Escarlate. É revelado que ela é vilã do filme, ela tá mandando os monstros atrás da América porque ela quer esse poder pra viajar pelo multiverso e trazer pra junto dela os filhos dela, o Billy e o Tommy, que são os gêmeos que aparecem em WandaVision. Esse é o momento que quem não acompanhou as séries do Disney Plus fica muito confuso, porque eles não apareceram nos filmes, mas no filme acho que eles conseguem contextualizar bem que ela descobre que se nesse universo os filhos dela não existem, em outros eles existem e ela quer conseguir estar com eles. Perfeitamente justo, é uma mãe querer estar com os filhos e tudo mais, mas pra isso ela vai matar, não importa quantas pessoas estiverem pela frente, ela vai destruir o mundo, ela vai destruir a realidade, ela vai invadir o corpo de outra Wanda, ela vai matar quem quer que seja, entendeu? Ela quer muito estar com os filhos. Uma mãe que quer estar com os filhos é incontrolável, é uma força da natureza, né? Não é isso que o pessoal fala? E aí, meus amigos, vem a questão que eu reclamo no filme, que é, poxa vida, né? A gente precisa mesmo de mais uma mulher poderosa que perde o controle e fica desequilibrada. Isso por si só não é uma crítica necessariamente à Wanda. É uma crítica à Wanda ser desse jeito em um contexto maior. Mas antes disso, eu queria falar da Wanda, sem só ser o contexto. Porque o contexto eu acho que eu já expliquei um pouco mais no meu vídeo de WandaVision, que as pessoas falavam, a Wanda vai ser uma ótima vilã, vai ser ótima, não sei o quê. E naquele vídeo eu defendi porque que eu achava que eu gostaria que fosse tomado outro caminho. Eu achava que ia ficar muito repetitivo a gente ter de novo
essa questão. Mas vamos ignorar o contexto por enquanto? Depois eu falo mais dele. Eu queria explicar por que eu acho que nesse filme mesmo, eu não compro muito a ideia da Wanda ser assim. Porque a gente tem que levar em conta o WandaVision. É o maior tempo de tela que a gente tem dessa personagem. Não dá pra simplesmente descartar o desenvolvimento dela nessa série. Eu acho que a Marvel já deixou bem claro que as séries do Disney Plus são parte do cânone. A gente tem um monte de coisas sendo trazidas aí do cânone pros filmes. Por exemplo, o novo filme do Capitão América vai ser diretamente relacionado ao que aconteceu em Falcão e o Soldado Invernal. Não dá pra fingir que as séries não existem, primeira coisa. Isso quer dizer que você seja obrigado a assistir todas as séries? Não, gente, não estou dizendo isso. O universo cinematográfico, como é um universo cinematográfico que tem relação entre vários filmes e várias séries e tecnicamente são os mesmos personagens que estão passando por todas essas histórias, eles têm que ter um fio condutor ali, naquela trama, certo? Então, aquele personagem que tá em um filme, quando você vai pro filme seguinte ou pra série seguinte, ele é aquela mesma pessoa que passa por alguma coisa, evolui, passa por outra coisa na outra história, evolui, passa por outra coisa, certo? Você tem uma linha ali de evolução desse personagem. E a Wanda passou por vários momentos marcantes ao longo da carreira dela no universo cinematográfico da Marvel. Muitos desses momentos envolvendo o Visão. Desde lá de Guerra Civil, eles começam a desenvolver esse romance em Guerra Infinita. Ele fica mais forte, né? Os dois estão de lados opostos, mas estão se encontrando em segredo. E tudo isso culmina com ela tendo que matar o Visão e depois ver ele sendo morto porque o Thanos voltou ali no tempo pra recuperar a joia dele. Então ela não só teve que sacrificar o amor dela, como viu esse sacrifício ser em vão e ele morrendo mesmo assim. Então nada deu certo. Então em WandaVision a gente tem uma Wanda extremamente enlutada. Muita gente já falou isso, eu já falei isso na minha cobertura com o Michel, um monte de análises falaram sobre isso, então assim, é óbvio, não é uma ideia genial da minha cabeça, tá? Todo mundo fala isso. WandaVision é uma série sobre luto. É uma série sobre o que poderia ter sido. A Wanda e o Visão tinham esse plano de morar juntos, de ter essa casinha nessa cidadezinha de subúrbio americano bem tradicional. E eles não tiveram esse futuro. Eles não tiveram essa possibilidade de uma vida feliz. E o WandaVision é todo o processo da Wanda imaginando como poderia ser essa vidinha perfeita dos dois. As pessoas fazem muito meme da Wanda criando a própria realidade e tudo mais, mas a gente não pode deixar de lembrar que em Westview, né, que é essa cidadezinha, ela tava fazendo os episódios lá de WandaVision, todas as aventuras bonitinhas desse casal, e as pessoas de carne e osso estavam sendo manipuladas por ela, estavam sendo obrigadas a desempenhar esses papéis. Quando a Wanda percebe o que ela estava fazendo em Westview, ela fica muito quebrada e ela se toca de que não só eu tenho que superar isso, mas assim, essas pessoas eu tô machucando elas, ela pede desculpas, entendeu? Não sei se são desculpas boas, mas assim, eu não vou mais fazer isso, tá, galera? Tchau, e vaza, entendeu? E assim, quando ela faz isso, né, quando ela se despede da ideia do Rex, que era todo esse espaço que ela criou ali de ilusão, ela se despede também não só da ideia do Visão e da vida perfeita com ele, mas também dos filhos que ela criou nessa realidade. Ela dá tchau pro Billy e pro Tommy, e é uma cena tocante. Então, a gente já tinha passado por esse momento de aceitação do luto da Wanda. E termina de um jeito super agridoce. Eu não curto muito o finalzinho de WandaVision por causa da batalha grandiosa, não sei o quê. Mas assim, a parte de levar em conta o luto e a dor e entender que as coisas não vão ser como são e que a vida infelizmente tem que seguir, mesmo com essa dor, isso pra mim é a força da série. A gente meio que joga tudo isso fora no filme. Mas calma que eu vou falar mais sobre isso. Antes que você venha me dizer, mas tem a cena pós-créditos em WandaVision e tudo mais. Eu sei, eu já vou falar mais sobre isso. Mas então, a Wanda se despediu dos filhos. Ela agradeceu a eles por terem escolhido ela como mãe. E no Multiverso da Loucura a gente tem uma Wanda que sonha com os filhos. É mostrado só uma vez, mas o filme dá a entender que isso acontece todos os dias e que é algo que desespera ela e faz ela querer
querer muito estar com esses filhos e tudo mais. E aí, pela cena pós-créditos de WandaVision, a gente já imagina, né? Ela tá usando o Darkhold, que é esse livro maligno que corrompe as pessoas e tem as piores magias e tudo mais. E usar muito tempo faz mal pra você, pode te corromper, te seduzir com o poder. E ela tá por um certo tempo aí com esse livro, tá consultando ele, tá tendo pesadelos com os filhos e sabendo que eles estão vivos em outras realidades, né? Até aí, tudo bem. E é uma explicação que as pessoas vão dizer, quando você reclamar que a Wanda é vilã nesse filme, poxa, que chato, né? As pessoas vão sempre dizer, não, mas se você for ver a cena final de WandaVision e ela tava com Darkhold e ela não sei o que, ela quer muitos filhos. Sim, eu entendo perfeitamente isso, mas eu também entendo que em WandaVision a Wanda entendeu que às vezes não adianta você procurar soluções extraordinárias para uma perda, que você tem que encarar essa perda de frente. E eu entendo que no caso dos filhos ela vai achar injusto que eles existam em outros universos e que ela não tenha no dela esses filhos, mas eu também não compro a ideia dela tirar os filhos de outra Wanda. Pra mim não faz nenhum sentido com a personagem que a gente viu em WandaVision e até a personagem que a gente viu nesse filme. Porque a cena em que é mostrado que eles têm medo quando ela chega, né, e tenta, né, machucar a mãe deles, e eles ficam, não, mãe, protege a gente, não sei o quê. É óbvio que isso ia acontecer, porque eles já têm uma mãe. Talvez ela encontrasse um universo em que eles estão sem a mãe, que a Wanda daquele universo morreu e aí ela recuperou, mas mesmo assim não seriam aqueles mesmos filhos que ela criou no Rex, porque multiverso é multiverso, você vai ter versões diferentes, cada personagem é diferente. Assim como ela criou os dela daquele jeito, os outros podem ser de outras formas. E a partir disso, ela pegar uma versão do multiverso dos filhos dela faz tanto sentido quanto ela criar outros filhos digitais pra ela, entendeu? Que é uma coisa que ela até poderia ter feito se for parar pra pensar, porque ela faz um Rex de novo no multiverso da loucura. Mas assim, eu não acho que deveria ter feito, eu não acho que essa deveria ter sido a saída. E eu também não acho que a Wanda procurar os filhos e tentar usar o poder do multiverso pra chegar nos filhos seja necessariamente algo que daria um resultado ruim na trama. Eu acho que poderia ter algumas outras desculpas pra que isso acontecesse. Por exemplo, uma teoria que eu tinha quando rolou a cena pós-créditos de WandaVision seria que ela ouviu os filhos pedindo socorro por algum perigo que tava rolando, porque parece um pouco que eles estão gritando meio que assim, pedindo pra serem resgatados. E nisso eu acho que faria sentido. Ela, tá, beleza, esses não são os meus filhos mesmo, mas tem esses que existem em outra realidade e eles estão precisando de ajuda e tá com alguma grande ameaça cósmica e eu preciso muito ajudar eles. Eu preciso desse poder pra ajudar eles. Só que aí não condiz muito com a personalidade vilã que foi colocada nesse filme, né? Porque não seria um desejo tão egoísta, entre muitas aspas, quanto o da Wanda desse filme. Seria mais pra ajudar alguém, entre muitas aspas, e aí teria aquela discussão moral de, mas você vai ajudar esses dois, mas você pode quebrar todo o multiverso e tal, que é um discurso que normalmente é reservado pros heróis bem intencionados, né? Tipo Homem-Aranha, né? Que tá só querendo ajudar, coitadinho. Ele pode quebrar o multiverso, é por um bom motivo. Mas aí o filme não fez isso, né? O filme deixou bem evidente pra gente que não, ela descobriu que tem esses filhos aí em outras realidades e ela quer ter esses filhos, ela quer conviver com eles e ela quer ter o poder do multiverso e ela quer ter o poder da América Chaves pra ter o tempo todo, porque assim, se eles ficarem doentes, ela pode explorar o multiverso procurando uma cura, então ela tem que matar essa criança inocente aí que tem o poder que ela quer. Não tem o meio termo, entendeu? Não existe outra forma. E não importa quantas pessoas ela tem que matar pra chegar nesse objetivo. Mesmo esses filhos sendo versões muito parecidas dos filhos que ela mesma criou e se despediu e admitiu pra si mesma que iria viver sem eles. E você fica pensando, Mika, mas você tá sendo muito crítica, isso faz total sentido, o sentimento é mais forte, sabe? O amor de mãe é muito forte, pô. Realmente, o amor de mãe é super forte. Não questiono isso, mas vamos parar pra pensar. Quando eu vi Shang-Chi, uma coisa que eu achei bem complicada
explicada no filme foi a justificativa usada para os atos do personagem antagonista. Fica aqui o aviso que vai falar um pouquinho sobre o vilão do filme bem brevemente, prometo. Pode pular essa parte. O vilão Shang-Chi, que é o pai do Shang-Chi, na verdade ele tá sendo manipulado por um ser, tá fazendo na cabeça dele a voz da mulher dele que morreu. E fala, eu tô presa aqui atrás dessa porta, vem me salvar, você só tem que ficar destruindo essa porta aqui. Não importa que disseram que tem um monte de demônios atrás dessa porta, sou eu tô presa aqui. E não só eu, como outras pessoas, né, a gente achou meio fraca essa motivação. Não fraca porque o sentimento é fraco, não, fraca porque não faz sentido a pessoa ficar tão iludida assim, a ponto de, cara, eu preciso muito derrubar essa porta cheia de demônio. Não é uma motivação interessante o suficiente pra você ter um vilão do filme, sabe? Pelo menos foi essa impressão que eu tive quando eu assisti ao filme. Se você for parar pra pensar, quão diferente é essa motivação da motivação da Wanda? Levando em conta tudo isso que eu falei antes, de, não são os mesmos filhos, não faz sentido depois da jornada de luto, não faz sentido ela pensar que vai ser a mesma versão dos filhos e ela poderia simplesmente criar outros, se é esse o caso. Mas não vão ser reais, mas os dela também não vão ser, sabe? Porque vai ser de outra mãe, ou ela vai ter que se fingir de outra Wanda e caos. Quanto isso faz de sentido? Que não é explicado só por amor de mãe. Então, saindo do spoiler aqui, só porque eu contextualizei. Se esse personagem de Shang-Chi agir desse jeito não faz muito sentido, além da explicação, mas é muito amor, e parece meio ridículo, por que a gente compra a ideia de que a Wanda agiria desse jeito? Sendo uma personagem que a gente conhece muito mais, que a gente viu se desenvolver muito mais. Tem muitas outras coisas trabalhando contra isso na lógica interna do universo cinematográfico da Marvel. Eu gostaria de dizer que isso não é pela percepção que a gente tem de personagens femininas, mas vamos lá, já volto nisso, prometo. Vamos falar do Darkhold. É um dos outros argumentos que as pessoas usam. A Wanda tava com o Darkhold, ela tava usando o Darkhold todos os dias, todos os meses, toda hora ela tá usando o Darkhold. Ela tá muito dominada por ele. Assim, primeiro que a gente não sabe o quanto ela tá usando Darkhold, a gente pressupõe que ela tá usando bastante. Eu não acho que o filme tenha que ficar mostrando ela usar todos os dias pra mostrar como que o livro domina as pessoas. Não tô dizendo isso. Eu acho que essa coisa de que tudo tem que ser mega explicadinho e mostrado em tela necessariamente pra acontecer, não precisa, entendeu? Eu acho que às vezes os filmes eles caem numa cilada quando eles tentam fazer isso. Mas também não dá pra gente ficar preenchendo lacuna com o que a gente acha que o filme tá dizendo. Eu acho que o filme tá dizendo que ela usou o Darkhold por muito tempo, né? Eu tô preenchendo essa lacuna. A gente tem que lembrar que ela é uma feiticeira mega poderosa, né? Que ela é a mais poderosa, na verdade, né? A feiticeira escarlate, que pode destruir a realidade como um todo. Se nesse mesmo filme o Doutor Estranho consegue pegar as almas dos amaldiçoados e dizer, eu sou o Doutor Estranho, pô, eles que se curvem a mim, e a Wanda tem literalmente um templo das trevas erguido com monstros que se curvam a ela, eu diria que ela é bastante capaz de segurar a influência do Darkhold, assim. E assim, né, a gente tem que pressupor realmente que ela ficou usando por muito tempo pra ser influenciada assim, porque o Doutor Estranho, ele nem tentado é pelo Darkhold. O que eu acho que o filme poderia ter feito, inclusive, né? Eu falei na minha crítica que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme que fala muito sobre possibilidades, ele fala muito sobre e se. E uma coisa que ele não aborda com tanta profundidade na trama que poderia muito fazer é justamente o e se do Doutor Estranho com a Christine. O tempo todo fica essa coisa de eu te amo em todas as realidades, ela tá casando com outro cara, e se, né, tivesse dado de outra forma e tal. E o Doutor Estranho, com essa possibilidade de fazer algo, né, proibido, de frequentar outras realidades e tudo mais, não flerta com a possibilidade de ter a Christine de volta. Você tem aquele doutor ali no fim do universo que quer, que fala, se você me der sua Christine em troca, não sei o quê, e meio que é isso. Não tem o Darkhold tentando ele, fazendo ele querer, né, ter tudo aquilo que ele perdeu, todas essas possibilidades, que é muito o que um livro das trevas faria, e é o que as pessoas falaram que ele fez com a Wanda, por exemplo. Por que eu tô falando disso? Porque eu achava que um dos negócios abordados nesse filme seria muito o episódio
4 de What If, que é o episódio do Doutor Estranho, que é justamente um episódio em que, em vez dele, no acidente, quebrar as mãos, ele perdeu a Christine. Em vez dele se tornar o Doutor Estranho e seguir no caminho que a gente conhece no MCU, ele teria tentado voltar pra recuperar a Christine, né? Ele teria tentado aí cada vez ter mais poder, ter mais conhecimento, mais força, mais feitiços pra conseguir recuperar a Christine. Porque em todas as possibilidades que ele via, ela acabava morrendo. Nisso a gente tem um resultado relativamente parecido com o que é mostrado desse outro Doutor Estranho que tem no filme, mais sombrio, assim. Só que por incrível que pareça, eles não abordaram isso de uma forma tão direta assim, e eu senti que foi uma grande perda, porque o que saiu como resultado foi que o Doutor Estranho desse universo, do MCU, ele é extremamente sensato. Ele é um cara acima de qualquer tentação. Ele é muito, muito responsável. Ele é maduro. Ele sabe que a ex dele, ela que seja feliz. Eu não vou usar essa magia do mal aí pra tentar recuperar a minha ex. Não, eu tô muito acima disso. Isso é pra pessoas desequilibradas como a Wanda, entendeu? Pessoas que não raciocinam direito. Eu, Doutor Estranho, eu sei que não faria sentido. Eu amo ela em todos os universos, mas eu vou superar, entendeu? Eu supero o relógio quebrado e troco a capinha dele. Quem não supera é a Wanda. Quem já tinha superado, superou, né? E agora decidiu voltar atrás. No filme do Doutor Estranho, um filme que lida com as possibilidades, com o e se, ele não explora as possibilidades da própria vida, né? Porque ele é muito, muito foda pra isso. Ele é muito incrível. E a Wanda, pra ela, sobra a tremidinha de boca, né? Deu pra ver por que eu acho que esse filme, ele falha em relação à Wanda com algumas coisas. Mesmo sem o contexto geral. E quando a gente pensa no contexto geral, as coisas dão uma piorada. E então, vamos falar sobre ele agora? Ok, vamos lá, contexto. Agora é a hora que as pessoas vão falar, mas a Mikan tá militando. Não, gente, não tô militando. Eu tô falando realmente de contexto, de cultura pop. E assim, eu acho que é bastante importante duas coisas. Como eu falei no começo do vídeo, não tem problema gostar de uma coisa que tem algum aspecto que reproduz um estereótipo negativo, um clichê, alguma coisa assim. Eu acho que a gente pode sim observar as coisas no contexto que elas foram feitas e entender que existem esses elementos sem... O pessoal fala, né, do jogar o bebê junto com a água do banho. Então você não precisa jogar o bebê fora, no ralo, sabe? Você pode entender que, tá, tem isso aqui, e isso faz parte da obra. Eu gosto da obra mesmo assim, mas eu reconheço que tem esse elemento, e tá tudo bem. E a outra coisa que eu acho importante de dizer é que toda a obra é feita em um contexto. Você não tem nenhum filme, nenhuma série, nenhuma fanart, nada que é feito sem a pessoa que fez aquilo e vivenciar esse mundo de uma forma ou outra. Mesmo tentar fazer uma obra de fantasia completamente outra realidade, não sei o que, superpoderes e tudo mais, mesmo quando as pessoas tentam evitar, às vezes o próprio fato de evitar é uma escolha consciente porque existe o contexto da sociedade em que essa obra foi feita. Então, primeiro tem isso, né? Vamos supor, você tem músicas feitas em épocas de guerra que falam de esperança, de mudança, de luta. Não tem como você esquecer que essas músicas foram feitas em determinadas épocas. Não tem como você esquecer que determinado artista era de determinado país e às vezes tá falando da situação política do país dele. É lógico que você não pode se ater só a isso, né? Você não pode simplesmente achar que todo o contexto da obra é o contexto político-social daquela pessoa que escreveu, mas você também não pode esquecer que isso existe. E a outra coisa é que, assim como toda obra é feita num contexto, a gente também sempre consome essa obra num contexto. Ninguém vai cru pra uma sessão de cinema. A gente sempre tem referências da nossa vida em sociedade, de outros filmes e séries que a gente consumiu, obras que a gente leu. Então, às vezes, você vai ver um filme e você vai achar ele muito engraçado, porque ele tem várias referências de cultura pop. Por quê? Você vive no mundo, você vive na sociedade, como diria o Coringa, e você viu algumas das obras que são referenciadas. Você viu Stranger Things, né? Eu tô com o casaco de Stranger Things. E aí você viu Caça-Fantasmas, e quando eles se vestem de Caça-Fantasmas, você acha mó legal. E aí Stranger Things é o quê? Uma obra feita aí nos anos 2010, 2020, que faz referência a obras dos anos 80. Mas ainda assim é uma obra muito diferente do que era feita nos anos 80. Apesar de ter várias homenagens, inclusive na estrutura da história e tudo mais, você vê que tem outros temas que são abordados de um jeito completamente diferente. Por que eu tô falando tudo isso? Quando a gente fala da Wanda como vilã
desse filme, da forma específica que ela é apresentada, a gente não tá necessariamente só falando dela. Até agora no vídeo eu falei basicamente só dela, eu tentei trazer o mínimo possível desse contexto, justamente para que as pessoas não achem que o grande problema é o contexto e que por causa da militância eu estou falando mal do filme. Não, pelo contrário. Inclusive, já falei, eu gostei do filme, tá? Agora que eu já falei da Wanda em particular, eu acho que é importante colocar a Wanda num contexto maior, que é o contexto das personagens femininas que são extremamente poderosas, normalmente perdem o controle desse poder, muito normalmente esse controle do poder tem a ver com emoções e sentimentos. Por mais específico que isso pareça, é bem comum na cultura pop que existam personagens desse tipo. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, listar várias personagens, porque esse vídeo já tá ficando imenso, mas tem um vídeo todo que eu fiz sobre isso, que é um vídeo falando sobre a Fênix Negra, que eu acho que é um exemplo bem clássico desse tipo de personagem. A Fênix Negra, que teve aí sua história representada não só uma como duas vezes no cinema, nos filmes do X-Men. A Jean Grey, que tem esse poder que ela não consegue controlar, e aí ela vira um grande inimigo, e é uma ameaça global, não sei o quê. Isso é algo que a gente vê toda hora na cultura pop. E assim, não só é cansativo e uma solução relativamente simplista para muitas coisas, na minha opinião, como também existe um contexto. Não tô dizendo que toda obra que tem uma personagem desse tipo tá querendo fazer isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, as obras não têm um grande plano de dominação cultural e tudo mais. Elas são reflexo da sociedade em que a gente vive e das ideias que a gente tem, dos clichês e estereótipos que a gente propaga. Então, sei lá, vamos supor, uma obra faz uma personagem que se encaixaria no estereótipo da loira burra. Essa obra não tá criando a loira burra. Ela não tá com um grande plano pra que as pessoas achem que mulheres loiras e bonitas são burras. Mas ela tá vindo de uma sociedade que tem esse estereótipo e a obra, seja porque não toma cuidado, seja porque não liga, seja porque tava com preguiça na hora de fazer o roteiro, sei lá, ela colocou esse estereótipo lá. E ela, a partir desse momento, tá reproduzindo esse estereótipo, ajudando a sedimentar ele na nossa cultura, né, reforçar ele e dando base para que outras pessoas cresçam vendo esse tipo de estereótipo, achem que mulheres loiras e bonitas são burras, acabem, quem sabe, talvez, colocando isso nas obras que elas produzirem, né, na cultura pop. Quer dizer que a pessoa que vai assistir vai fazer isso? Não, mas existe o contexto. E aí a gente tem esse contexto da personagem muito poderosa, descontrolada psicologicamente. E qual é esse contexto? Vamos lá. Sabe quando uma mulher tá reclamando de alguma coisa, e aí perguntam pra ela, você tá de TPM hoje? Tão nervosinha? Isso felizmente tem diminuído, eu acho, mas é relacionado a um estereótipo maior, a uma ideia maior de que as mulheres são muito emotivas e os hormônios deixam elas descontroladas, e não só a TPM, mas várias outras coisas da mulher são estranhas e temperamentais. Isso pode ser usado para umas piadinhas, tipo, perguntar, e aí, você tá de TPM, hahaha. Mas também pode ser usado para justificar porque você tem menos chefes mulheres em determinadas áreas. Porque vão dizer, não, mas essa área você precisa ser muito frio, você precisa ser muito decidido. E mulheres podem ser muito instáveis, então eu não quero deixar a responsabilidade na mão de uma pessoa que de uma hora para outra vai chorar no banheiro, de uma hora para outra vai começar a brigar porque tá nervosa. Sabe, infelizmente você tem pessoas que pensam assim em 2022. Eu peço, inclusive, que quem já passou por uma situação dessas ou já presenciou alguém falando algo desse tipo, deixa aí nos comentários, porque assim, eu já ouvi várias vezes isso na minha jornada de trabalho e eu tenho certeza que muitas mulheres também já ouviram que estavam estressadinhas, que eram instáveis e tudo mais, isso sendo relacionado a ser mulher. E aí você vai dizer, mas Mikan, você tá dizendo então que isso acontece, o que tem a ver a Wanda, vilã do filme, e você ouvir piada de TPM? Não, gente, calma, não tô dizendo que é diretamente relacionado, tá? Mas vamos lá. Durante muitos anos, foi considerada uma doença mental, uma condição chamada histeria. Eu vou ler da Wikipédia a definição pra vocês, tá? Porque esse não é um vídeo daqueles meus mega bem pesquisados. Então, só pra vocês entenderem de onde que eu tô partindo aqui. Tradução livre minha. A histeria, do francês hystérie, faz referência a uma hipotética condição neurótica e psicopatológica, predominante especialmente nas mulheres. O termo tem origem no termo médico grego histéricos, que se referia a uma suposta condição médica peculiar a mulheres, causada por perturbações no útero, histera em grego. O termo histeria foi utilizado por Hipócrates, que pensava que a causa da histeria fosse o movimento irregular de sangue do útero para o cérebro. E aí na Wikipédia em inglês eles continuam aqui, eles falam: na medicina ocidental, a histeria era considerada
considerada tanto comum como crônica entre as mulheres. Mesmo sendo categorizada como uma doença, a histeria tinha seus sintomas como sinônimos de funcionamento normal da sexualidade feminina. Ou seja, você sendo mulher, você meio que tem normalmente sintomas de uma doença, né, considerada uma doença mental. Em casos extremos, a mulher poderia ser forçada a entrar no insane asylum, né, que seria o hospital psiquiátrico, ou no caso, né, o hospício, como era chamado na época, ou passar por uma cirurgia de histerectomia, ou seja, você ter os seus órgãos reprodutivos retirados, porque essa doença que te deixa nervosa, que te deixa irritada, que te deixa instável e te dá desejo sexual e tudo mais, essa doença se origina no seu útero. E aí, assim, isso foi seguido por muito tempo, você tá vendo, né, que desde Hipócrates, ou seja, desde a Grécia Antiga, se tinha essa ideia de que esses sintomas femininos, né, eram originados no útero, e essas características eram comuns em mulheres e que alguns desses comportamentos poderiam inclusive fazer a mulher ser internada em hospitais psiquiátricos. E alguns desses comportamentos eram simplesmente a mulher causar problemas, ela ser insubmissa, ela ter liberdade sexual. Eram muito amplos os sintomas. Era basicamente você poder ser internada e esterilizada à força por ser mulher e não agir conforme o que estabeleciam pra você. Então por que eu tô trazendo isso? Esse tipo de coisa não é algo que vai embora da noite pro dia. Você pode hoje em dia não ser tratada dessa mesma forma por ter esses comportamentos como mulher, mas isso não quer dizer que as pessoas ainda não relacionem como sociedade algumas atitudes a uma instabilidade feminina. E quando a gente pensa que existe essa tendência de as mulheres são muito emotivas, são muito instáveis, são muito voláteis, né? Essa coisa de mudar de comportamento, essa instabilidade da TPM. Quando você pensa que um tipo de personagem estereotipado da cultura pop é a personagem feminina extremamente poderosa que não consegue controlar os próprios poderes, muitas vezes, e principalmente devido à instabilidade emocional, que essa personagem não é que ela não consegue controlar os poderes, ou que ela destrói as coisas, ou que ela sai do controle, que ela está sendo dominada por uma entidade, ou porque ela foi enganada por alguém. Não, é simplesmente porque ela tem sentimentos muito fortes que fazem com que ela haja dessa maneira. Quando a gente tem esse tipo de personagem sendo reproduzido o tempo todo em uma sociedade que ainda tem gente que pensa que mulheres não devem ocupar posições de poder ou determinadas posições de poder porque elas são descontroladas, você tá reproduzindo um estereótipo negativo. Você tá contribuindo para esse contexto de séculos de mulheres sendo representadas como criaturas irracionais. E o problema não é nem só que esse filme faz isso, mas sim que só no mundo dos quadrinhos a gente já tem 3 filmes. Isso se a gente não contar com as séries tipo Umbrella Academy, que inclusive, né, hoje em dia contextualmente as coisas mudam um pouco, mas ainda quando a gente considera a questão do útero faz sentido ainda pensando em Umbrella Academy, então eu acho que meu vídeo continua atualizado nesse sentido, sobre esse assunto. Mas assim, eu acho que o grande problema não é nem reproduzir o estereótipo, sabe? Porque se você fizesse, do jeito mais genial do mundo, essa obra é imperdível mesmo com isso, tudo bem, tem obras que têm estereótipos negativos e a genialidade da obra acaba, sabe, fazendo você ignorar essa parte, sabe? Que nem eu falei, você gosta muito da obra, mesmo reconhecendo que tem aquele problema. Mas eu acho que nesse caso acaba sendo até preguiçoso, porque a gente já viu essa história tantas vezes, com a mesma resolução, e eu acho que nesse caso específico do Multiverso da Loucura, o contraste com o Doutor Estranho e como ele poderia ter sido trabalhado de uma forma similar à de What If, não precisa ser a mesma coisa, eu entendo que o What If já teve. Eles simplesmente não permitiram nem que ele tivesse uma tentação. E a Wanda, ela teve um sonho mostrado no filme. Eu acho que lidaria melhor a maneira que foi feito se a gente tivesse acompanhado mais esse processo de deterioração dela. Se a gente tivesse visto ela ser tentada pelo Darkhold. Porque, beleza, a gente viu o sonho, a gente tem que preencher as lacunas de que ela teve muitos sonhos e tudo mais, mas a gente não viu em nenhum momento ela tendo algum conflito em relação a isso, sabe? Do jeito que tá, parece que ela teve essa cena pós-créditos, ela viu que os filhos dela existiam em outros universos e ela ouviu o Darkhold na primeira coisinha e foi, sabe? Pode ter demorado um dia, pode ter demorado 3 meses, pode ter demorado 2 horas.
Eu não sei quanto demorou. De novo, não precisa me mostrar cada momento, cada passo e tal, mas eu acho que a Wanda é uma personagem que faz parte do elenco principal do universo cinematográfico da Marvel, né? Ela é uma das personagens com mais relevância no MCU nesses últimos anos. E, cara, eu, sinceramente, esperava que ela fosse receber um pouco mais de desenvolvimento pra se tornar uma vilã. Ela não iria se tornar uma vilã da noite pro dia, ainda mais depois de tudo que rolou em WandaVision, sabe? Eu acho que essa trama da Wanda como vilã não só é uma solução que é estereotipada e tem todo o contexto que eu falei do porquê eu acho isso complicado, que essa obra não é a única que faz isso, então o problema não é ela existir, mas sim que tem outras tantas iguais, e isso tudo numa sociedade que tem esse estereótipo. Mas mesmo se fosse o único filme que tem uma personagem que age dessa forma, se fosse uma sociedade que não tem esse estereótipo, eu ainda acharia que não tem tanto a ver, sabe? Porque realmente não bate, sabe? Não faz sentido. Assim como o personagem de Shang-Chi agir daquele jeito é estranho e desafia a lógica, eu também acho que o que acontece no filme do Doutor Estranho desafia a lógica. E aí as pessoas vão dizer, mas Mikan, a Wanda particularmente sempre foi essa personagem. Nos quadrinhos, toda hora ela causa alguma coisa, ela é instável, ela é a personagem, é isso. Sim, beleza, mas a gente já viu os filmes da Marvel mudarem tanta coisa da essência dos personagens que eu não acho que isso seja necessariamente uma justificativa. Tem muita coisa que muda, muita coisa. Então eu acho que a gente tem que entender por que a gente abre mão de fidelidade em alguns aspectos e em outros não, quando a gente vai falar desses estereótipos, né? Outra coisa, vão falar, mas tem House of M. Eu lembro que na época que estavam falando sobre ela virar vilã e tal, falaram, mas tem que ter House of M. E eu fiquei pensando, cara, não tem mutante, não tem, né, tipo, não tem nada do contexto que levou a House of M. Qual que é a adaptação de House of M que você quer ver? A Wanda ficando louca, quebrando tudo. Como a gente vai chegar a isso? E é isso que eu reclamava da ideia da Wanda vilã, que era assim, além do contexto todo, qual é a justificativa que a gente vai ter pra ela agir dessa forma? Além de, é a Wanda, ela vai ficar louca porque nos quadrinhos ela fica louca. Não, cara. Por quê? Esse personagem vai agir dessa forma, por quê? Vamos pegar um personagem que tem as emoções relacionadas aos poderes dele. O Hulk, que eu acho que inclusive eu falei no vídeo lá da Fênix Negra. O Hulk pegar e matar todo mundo, assim, vários amigos, ele não se importa se ele matar todos os Vingadores e tudo mais. Não sei se isso já aconteceu nos quadrinhos, pode ser que aconteça, mas tô falando mais do MCU, tá, gente? Ele precisaria realmente de uma justificativa pra se transformar nesse grande vilão, sabe? Ele fica tanta raiva que ele perde o controle e ele vira o maior vilão e Doutor Estranho tem que ir lá com uma galera tentar barrar ele. Por que que a gente precisa que um personagem que o poder dele é relacionado a ele perder o controle, e mesmo assim a gente acharia estranho se ele simplesmente perdesse o controle do nada e saísse matando geral? Por que com a Feiticeira Escarlate a gente acha perfeitamente aceitável que ela perca o controle a qualquer momento? Assim, pelo menos no MCU, ela ficou bem consciente das ações dela, parecia que ela não ia fazer de novo. O que aconteceu que fez ela agir dessa forma? Não só descontrolada emocionalmente, né, com lábios tremendo e tudo mais, cantinho da boca tremendo, como o PH Santos falou no podcast, mas também, assim, tomando atitudes decididamente do mal, assim, decididamente de vilã. Sabe, por quê? Por que isso aconteceria? Eu acho que se a gente visse ela sendo corrompida pelo Darkhold, eu acreditaria um pouco mais. Talvez ainda fosse retrocesso em relação a WandaVision? Talvez. Mas eu acho que seria mais respeitoso com a personagem. Eu acho que vocês já sabem como eu encaro a forma que o universo cinematográfico da Marvel retrata as mulheres. Eu falei sobre isso no meu vídeo da Viúva Negra. Eu acho que as representações que a gente tem não são super legais em geral. Eu acho que falta um pouco de desenvolvimento para as personagens. Elas não costumam ter muito tempo nos holofotes. Pelo menos agora isso tá mudando um pouquinho mais. Mas o WandaVision era um dos principais motivos para eu considerar que tava mudando essa situação, e meio que esse passo pra frente virou 2 pra trás no desenvolvimento da Wanda, né? Então acho que um dos grandes defeitos do novo filme do Doutor Estranho é justamente esse, a representação da Wanda. Foi um vídeo gigante, desculpa aí, eu talvez tenha me repetido em algumas partes e eu peço desculpas por isso. De novo, eu queria pedir pra todo mundo ser bonzinho nos comentários, tá? Eu acho que esse é um assunto que dá briga, e não precisa dar, porque criticar uma
uma coisa não quer dizer que eu não goste. Exatamente porque eu gostei desse filme que eu queria que ele fosse mais bacana nesse aspecto. Porque, às vezes, o estereótipo é o caminho mais fácil. Todo mundo reconhece isso aqui, sabe? Esse padrão aqui. Então eu vou colocar, porque as pessoas não vão estranhar. Mas aí pensa, e se fosse o Senhor das Estrelas, esse mesmo papel? Ia ser interessante? Ele faz uma besteira por emoção no MCU, e tem gente que xinga ele por isso e tal, mas ele não virou o vilão do filme. E por que a escolha foi a Wanda ser mal intencionada? Enfim, gente, viagens aqui. Chega, eu vou parar de conjecturar. Eu acho que o que eu tinha que falar, já falei. O vídeo tá gigante. Deixa sua opinião com educação aqui nos comentários, por favor. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.